Shalom, Shalom, quer dizer, a paz do Senhor. Baruch Rabá, bem-vindo. Esse é o programa Voz de Israel e nós estamos aqui mais uma vez para levar a você a palavra do Eterno, a palavra do único Deus, o Deus de Israel. O Deus que é representado na Bíblia Sagrada é através de um povo que é o povo judeu. Nós estamos falando sobre a natureza de Jesus Cristo de Nazaré. No programa passado abordamos a natureza de Yahvé, Adonai, que sabemos que é espírito em todos os seus sentidos. Uma outra conotação para ele. Vimos a natureza de Yeshua como um homem que nasceu de uma mulher e com relação com um homem também. Relação homem e mulher. E hoje vamos entrar no assunto, concluir o assunto da natureza de Jesus Cristo de Nazaré, que sem dúvida nenhuma ficou claro para você, eu creio, que ele é nada mais, nada menos do que uma imitação, uma falsificação de Yeshua ben Yosef. Pegaram Yeshua ben Yosef, o que ele ensinou e o que ele fez, e em cima de Yeshua ben Yosef se criou Jesus Cristo de Nazaré. Uma vez que esse nome não existe no hebraico, não existe entre o povo judeu. Nunca existiu, jamais existirá. Porque esse nome é um nome transmutável. Não é tão literário, nem tampouco traduzido. Uma tradução traduzida. Não é nome em qualquer parte da terra, como já falamos. Mas hoje nós vamos apresentar a você mais dados para que você medite no que vamos falar. Como disse, não estou querendo aqui criar doutrina, nem inventar coisas da minha cabeça do que eu acho, não. Eu estou querendo mostrar a você que nos acompanha o que a Bíblia diz pelos textos originais, pelo que faz sentido. Nós temos que entender que Deus não vai fazer ninguém de palhaço, nem subestimar a inteligência que Ele nos deu. Infelizmente, a igreja e muita gente usada pelo inimigo tem tentado subestimar a inteligência das pessoas. Nós somos seres inteligentes. O ser humano é a obra excelsa da criação de Deus. Sabemos que Deus tem 4 experimentos excepcionais de animais. Primeiro, a águia, o leão, melhor dizendo. Depois temos a águia, o boi e, por último, o homem, que é a obra excelsa da criação de Deus. Deus se revela através do homem. Deus se mostra através do homem. E é isso que Yeshua veio fazer aqui nesse planeta. Se mostrar Deus, mostrar o que Deus é, no sentido de querer o melhor, de ser perfeito, para que todos sejamos como Ele é. Deus é perfeito. E o que Ele fez é perfeito. As pessoas confundem muito as coisas, porque acham, acreditam, porque eles foram ensinados, elas não pesquisam e não param para pensar, melhor dizendo, que Deus não criou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas perfeitas. Um ser perfeito não pode criar nada imperfeito. É isso que a gente tem que pensar nisso. E usar a inteligência racional, não emocional, não de entendimento literal e também de estudos de pessoas que acreditam porque acham que deve ser da forma que eles mencionaram. Use a inteligência. Eu tenho sempre falado, estude. E o que nós vamos apresentar a você aqui no programa de hoje, que vai ratificar o que nós temos apresentado sobre a natureza de Jesus Cristo de Nazaré. Você vai meditar e vai chegar às suas próprias conclusões, porque é isso que nós queremos. Não impor a você o que nós estamos dizendo que é verdade. A verdade existe. A verdade existe. Ela está dentro de você. Se você estiver com ela. A verdade é a palavra. A verdade é o Eterno. Ele é a verdade absoluta. Vou dar lá em João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus realmente é a verdade. Não a Bíblia, como nós temos no livro que nós lemos. Por quê? Porque esse livro tem várias traduções. Tem vários modelos. Tem Bíblia para todo tipo de gente hoje. Todo tipo de gente tem Bíblia especial. E a gente sabe, nós sabemos, né, que papel, como já disse, aceita tudo. E cada
vez que se copia uma coisa, alguém acha mais interessante colocar algo que acrescente, que melhore, porque o povo, a natureza humana, de modo geral, está querendo sempre melhorar Deus. Essa é a verdade. As pessoas querem melhorar Deus, querem aperfeiçoar o que é perfeito. Não existe nada mais perfeito do que Deus. Ele é o máximo, é o vínculo da perfeição. Ele é tudo de perfeito. Então, infelizmente, a humanidade vive assim, querendo mostrar que sabe mais que Deus. Há professores de Deus em todo lugar. Os teólogos que se acham que são os conhecedores da palavra. A palavra é revelada a quem é judeu. Já disse isso, vou repetir mais uma vez. A revelação da palavra de Deus é para judeu. Judeu, que é nação eleita, propriedade real, ou de propriedade exclusiva do Deus da Bíblia, do Adonai. E judeu, como disse, repito mais uma vez, não são apenas os que nasceram de mãe judia e que moram em Israel. São todos aqueles que descendem da raiz de Abraão, através de Sarai, e assim também Isaac e Jacó. Esse é judeu. Mas hoje, prepare-se. Vamos abordar o assunto mais profundamente sobre a natureza de Jesus Cristo de Nazaré, mostrando que, de verdade, ele é uma invenção da igreja oficial, da igreja que foi tomada pelo inimigo, disfarçado para combater, para tirar de cena, aniquilar o verdadeiro Deus, que é o Deus dos judeus e, consequentemente, os judeus, que, sem dúvida nenhuma, ainda continua sendo, por muita gente, odiado nesse planeta. Então, não saia daí, continue conosco, vamos mergulhar no assunto da natureza de Jesus Cristo de Nazaré. I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem. Nós vamos aprofundar, como disse, a natureza de Jesus Cristo de Nazaré como um Deus criado, um Deus de letra minúscula, criado para combater o verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel. Vamos falar do seu nascimento, que para a maioria das pessoas do mundo, ele nasceu de uma virgem e de uma maneira sobrenatural, de uma união que não foi de homem, mas do próprio Deus, através do seu Espírito, concebendo nela, Maria e Miriam, esse Jesus Cristo, que o mundo adora e venera como Deus. Até quem diga, já falei no programa passado, que ele não tinha nada de Maria, o Jesus Cristo, e nada de José. Era um ser totalmente longe da carne. E já falamos, pedindo desculpa, mais uma vez peço desculpa a quem pensa dessa forma, mas isso é absurdamente ridículo. Explicando um pouquinho. Nós vamos ver pela Bíblia o que de verdade acontece com essa natureza de Yeshua, de Jesus Cristo de Nazaré. Na verdade, esse Deus criado pela igreja nasceu da união, como disse, de um homem e de uma mulher, José e Miriam. Deram origem a Jesus Cristo de Nazaré, que na verdade, quando nasceu esse homem, era Yeshua Youssef. A igreja transformou em Jesus Cristo de Nazaré, como nós estamos já falando já há algum tempo. Mas o que aconteceu? Nós vamos ler o que está escrito no livro do do Lucas, né? Lucas não foi apóstolo de Yeshua, mas no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e o verso 35. Acompanhe essa leitura comigo. Vamos ler, como disse, Lucas 1, verso 35, sobre o nascimento sobrenatural de Jesus Cristo de Nazaré. Diz assim a versão NVI, a Bíblia do Rei James, que é a Bíblia mais usada pelos evangélicos, pelas igrejas do mundo todo. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Assim, aqueles
será gerado, será chamado santo e filho de Deus. A sombra do Altíssimo a cobrirá. Essa é a versão da Bíblia King James, do Rei James. Eu quero ler com você também a versão da Bíblia, tradução hebraica, mais aproximada do original, porque sabemos que os textos hebraicos desse Novo Testamento, da Bíblia de Hadashah, não existe mais. E a cópia mais antiga disso é o papiro 52, que é o papiro de João Relentes, que é o João 18, 9 centímetros, já falamos isso no nosso programa. E o que tem é a tradução do grego Koiné, a versão do grego Koiné, que traz essa versão da King James. Vamos ver a Bíblia hebraica. Acompanhe e veja essa leitura. Esta é a Bíblia hebraica, tradução completa, versão completa, contendo o Taná e o Brit Hadashah. Diz assim essa versão do mesmo capítulo, do mesmo versículo. Lucas 1, 35. O anjo respondeu: o Ruach HaKodesh, quer dizer o Espírito Santo, virá sobre você, e o poder de Ra-Elion a cobrirá. O poder de Ra-Elion, o poder do Todo-Poderoso a cobrirá. Por isso a criança santa, nascida de você, será chamada Filho de Deus. Então a criança santa, nascida de você, será chamada Filho de Deus. Você não vê nessa versão dizendo que a sombra do Altíssimo a cobrirá, mas é o poder do Altíssimo. Alguém colocou a sombra. E com qual motivo? Com qual intuito? Qual o propósito de se colocar a sombra do Altíssimo a cobrirá? Para você talvez isso não faça nenhuma diferença, mas quando você conhece o original, você sabe que algo está fora da lógica, do que é racional. E como seres inteligentes que somos, temos que meditar e pensar nessas coisas. Por que a sombra do Altíssimo? Interessante. A sombra do Altíssimo a cobrirá. Será porque quem advoga, quem criou a Trindade, onde Deus é três em um, pensou dessa forma e acrescentou isso e colocou dessa forma no texto, dando validade, dando realidade à chamada terceira pessoa da Trindade? Será? Eu creio que é por isso mesmo. Certamente que acrescentou essa palavra, a sombra do Altíssimo a cobrirá, estava pensando em formalizar a pessoa da terceira pessoa da Trindade. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Agora, vamos raciocinar. Vamos usar um pouco de inteligência. Desde quando o Espírito tem sombra? Pense nisso. Faz sentido isso? Quando e onde Espírito tem sombra? Espírito é ar, é algo imaterial. O ar, HaKodesh, quer dizer, o Espírito Santo tem a ver com o quê? Vento, mover, poder. Como a Bíblia hebraica diz, o Ra-Elion, o poder, o Todo-Poderoso, que é o poder do Deus que é imensurável, que é Espírito. Ele não tem sombra. Então, por que colocou sombra? Certamente para dar vazão a essa história. Trazer à baila essa história que Jesus de Nazaré é sobrenatural. E chegasse, né? Chegou-se, dizendo, até a barbaridade, o cúmulo da invenção, da viagem, eu diria assim. E ele não tinha nada de Maria e nem de José. Como? Faz sentido, né? Se raciocinamos e pensamos, vamos entender que se ele nasceu de uma mulher,
Ele nasceu porque ele tinha sangue da mulher. Ele tinha sangue dela, com certeza circulando nas suas veias e no seu coração. As células que estavam no corpo dele, multiplicação no corpo dela, com a zera do pai. Não podia ser de outra forma. E Yeshua, ou Jesus Cristo, nós estamos falando agora sobre esse assunto, o Jesus de Nazaré, que é essa transmutação de Yeshua, ser humano, com os mesmos sentimentos que eu e você tem. A diferença é que nele habitava o Espírito Santo de Deus. E se habita em mim e você, nós vamos ser pessoas diferentes das outras. Não porque queremos, porque somos. Uma coisa é você querer ser, outra coisa é você ser. Nós podemos estar uma coisa, mas não somos o que estamos. Mas Deus quer que nós sejamos e não apenas vamos estar na condição de estar. Essa que é a verdade. Então, Yeshua, o Jesus Cristo de Nazaré, que foi essa transmutação, que era em cima de Yeshua, veio com essa história que ele nasceu de maneira sobrenatural e que não tinha pecado. É claro que ele tinha pecado, só que ele nunca pecou. Quando a Bíblia diz que ele não tinha pecado, é porque ele nunca pecou. Que há o mérito de um homem, de qualquer pessoa, é ter pecado na nossa carne, que é podre, não vale nada, tende sempre para o mal, sempre para a morte, nos mantermos livres, longe do pecado. Porque a própria Bíblia também diz, nos próprios Brit Hadashah, a carta que Paulo escreve a Romanos, também diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, né? E diz o que mais? Que o poder do pecado já não funciona na nossa vida. Não tem o poder, não tem mais poder, o pecado não tem mais poder sobre nós, porque nós estamos, se estivermos de verdade com o Espírito de Adonai, nós estamos livres do pecado. E certamente, consequentemente, livre da lei. E falar em lei, entro agora nessa seara que Yeshua Ben Yosef, que o Jesus Cristo de Nazaré, que essa igreja criou, quebrou a lei, porque aparentemente ele violava o sábado, porque aparentemente ele está liberando você se vestir do modo que quer vestir, comer o que você achar que deve comer, porque as comidas são puras, porque você olha para a carta que Paulo escreve a Romanos, que é acho que é a carta que mais fala dessa colocação, que põe dúvidas, que deixa pessoas na incerteza que realmente aquilo é verdade ou não. E nós vamos, num futuro próximo, fazer um programa na Voz de Israel, mostrando a você o que realmente Paulo, na sua eloquência, na sua sapiência de um homem poliglota, de um homem estudioso que estudou com Gamaliel, escreveu nas suas cartas, que muita gente confunde o que Paulo está dizendo. Há muita controvérsia sobre o que Paulo fala. Inclusive há judeus não, que se diz judeus, que estão aí numa escola de judeus messiânicos, ou judeus que querem andar no judaísmo, diz que Paulo era louco, que Paulo era mentiroso, porque também não consegue entender o que Paulo estava querendo dizer. E nós vamos falar sobre isso no próximo programa. Mas nosso assunto agora é a lei, que o próprio Yeshua Ben Yosef diz bem claro lá em Mateus 5,17. Eu não vim abirrogar, eu não vim destruir, eu não vim anular a lei. Eu vim completar, eu vim cumprir a lei. Esse é o meu propósito. Eu vim aqui mostrar a vocês, como que se cumpre a lei. Há muita gente criticando os fariseus, como se fariseu fosse a pior classe de gente. Na verdade, Yeshua era fariseu. E ele discutia com o fariseu. Yeshua não estava discutindo com o saduceu, nem com essênio, com ninguém. Ele discutia com os seus, porque ele veio para os seus. Ele queria mostrar aos seus que os seus estavam equivocados, que eles estavam comendo com a mão dos homens, que eles estavam cumprindo coisas que eram ideias de homens, e não do próprio Eterno. Como disse, homens querendo ser professor de Deus, saber melhor do que Deus, aperfeiçoar o que Deus aperfeiçoou. Não faz sentido, mas para muita gente faz, porque isso é trabalho do inimigo. Quem quis ser melhor do que Deus? Quem quis ser mais perfeito que Deus? É só ler a Bíblia. Veja Ezequiel 26, você vai ver lá. Quem foi? O querubim mais belo do céu. O querubim, que era a
alva da manhã. Assim são as pessoas que se acham e bebem ensinamentos de homens e querem superar homens como se pudesse superar a Deus. Então, essa é a finalidade. Yeshua jamais descumpriu a lei, mas para muita gente ele descumpriu a lei. Esse Jesus Cristo, sim, passa a ideia para as pessoas, Jesus Cristo passando a ideia de que ele descumpriu a lei. Quando a Bíblia diz que, até a Bíblia do rei James, a King James, fala claro que ele não descumpriu a lei, mas gente insiste nisso e diz que Paulo corrobora com isso. Como que Paulo corrobora com essa barbaridade? Se Paulo diz que ele é prisioneiro de Cristo, que ele não vive mais, mas Cristo vive nele, e diz mais, para ficar bem claro, o que é que Paulo disse? Bem claro que ele é imitador de Cristo. Diz ele: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Se ele está dizendo que imita Cristo, e Cristo é a imitação de Deus, o Eterno, cumprindo o que Deus mandou, ele não pode contrariar a lei, ele não pode ser contra a palavra de Deus. Como que você, que crê nessas loucuras, nessas ideias estapafúrdias, de que o Deus tem duas caras, Deus tem duas medidas, ia criar um homem para contrariar a própria palavra, um homem que é Deus? Não faz sentido. Pense, medite, raciocine, não decrete as minhas palavras. Vai estudar, rapaz, pesquise, peça a Deus direção, mas não fique comendo com a mão dos outros. O reino de Deus, diz a Bíblia, é conquistado pelo esforço. Se você não se esforçar para chegar à estatura de varão perfeito, você não vai chegar lá. Nessa vida viemos para passar por aflições e sofrimentos, porque faz parte da vida. Se nasce sofrendo e se morre morrendo, porque se morre sofrendo também. Por quê? Ainda que a sua morte seja lenta e silenciosa, mas mata-se gente de dor e de sofrimento também. Então a vida é isso. Mas essa vida aqui, nós temos uma vida do eterno, o seu repouso, que quer dizer o Olam Rabá, o mundo perfeito que Deus criou para realizar no final das coisas. Leia a palavra. Deus criou para realizar no final. O final não é agora, estamos perto do final, mas o final virá. É questão de tempo. Que você medite nessas palavras. E vamos agora falar mais um assunto que desmascara para quem pode ver, quem pode pesquisar, quem pode ter interesse em buscar e raciocinar. E desmascara também esse Jesus de Nazaré, que certamente foi a igreja oficial que trouxe a Bíblia para manter as pessoas no engano e na perdição. Vamos agora estudar mais um assunto sobre Yeshua, não sobre Jesus de Nazaré, que é a famosa Páscoa. Nós vamos falar sobre a Páscoa. Mas antes que fale da Páscoa, eu quero lembrar a você com relação ao nascimento virginal de Yeshua, ou do Jesus Cristo que criaram em cima dele. E por isso que eu falo que ele é uma imitação, é uma falsificação. Não porque estou querendo criticar quem vê diferente, mas pelo fato de entendermos que se Deus é um, se sua palavra é uma, se ele não muda, como é que ele pode ter duas versões? Como que uma pessoa que vem dele, é servo dele, obedece a ele, vai mudar? E ainda que fosse ele mesmo, ele muda? Ele disse que ele não muda, ele é imutável. Deus não muda. O que ele fez, completou. Não cabe mais reparo, não cabe mais emenda e nem aperfeiçoamento, porque ele é tudo perfeito. É por isso que eu estou falando isso. Mas também essa coisa de virgindade e não virgindade vem de duas palavras da tradução da Septuaginta, que talvez você não saiba. A dúvida é, a palavra é almar ou bitular, que uma significa jovem, a outra significa virgem. Jovem e virgem, era a ideia.
pegou a palavra que dá virgem ao mar e se criou essa história que Yeshua nasceu de uma virgem e Jesus Cristo principalmente foi aperfeiçoado sobre nessa colocação que para mim hoje está clara a invenção. E eu posso falar com autoridade, por quê? Porque eu já criei dessa forma. Eu já ensinei isso. Eu já preguei sobre isso. Sobre o nascimento virginal de Maria, de Jesus Cristo e Maria. Eu fui um defensor durante anos, ferrenho, de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo para mim era tudo. Eu até discutia com pessoas que só falavam de Deus, não falavam de Jesus. Por que você tem medo de falar de Jesus Cristo? Por quê? Essa é a minha colocação. Eu estava vendo uma coisa e hoje eu vejo outra, porque é assim que a coisa funciona. Quando você busca intimidade com o Eterno, com a origem das coisas, você vai descobrir a fonte é que revela você. Não é Cicrano, Beltrano que vai me ensinar as coisas, não. É a palavra do Eterno. Então, pense nisso. Mas vamos falar sobre a Páscoa. Outra invenção que hoje a igreja é seguida pela igreja evangélica, falando de uma Páscoa que não é a Páscoa dos judeus, que não é a Páscoa da Bíblia. Ou você já viu em algum lugar, em alguma história da terra, se falar de Páscoa a não ser sobre o povo judeu? Você conhece alguma literatura que fala de Páscoa para um povo que não seja o povo judeu? E por que duas Páscoas? Porque uma Páscoa cristã e uma Páscoa judaica. E onde se tirou isso? Eu quero ler com você aqui agora uma reportagem, uma colocação de um pessoal que se diz cristãos messiânicos. Mas veja esse artigo que eles escreveram, que está na revista A Notícia de Israel. E fala sobre a Páscoa dos judeus, não sei se você consegue ver aí, Páscoa dos judeus e a Páscoa dos cristãos. Veja o que é que o escritor aqui fala sobre essa Páscoa. Vou ler, porque que hoje tem duas Páscoas, para você entender melhor. Diz ele assim: Jesus morreu na Páscoa. Presta atenção, Jesus morreu na Páscoa. Vamos entender aqui que é Yeshua morreu na Páscoa. Sua última refeição, que celebrou com seus discípulos imediatamente antes de ser preso, foi no Seder de Páscoa. Preste bem atenção, foi no Seder de Páscoa. O que é Seder de Páscoa? Uma ceia de Páscoa que vem de onde? Da saída do povo do Egito. Essa é uma comemoração, isso é uma cerimônia realizada pelos judeus desde a sua partida do Egito, depois de 430 anos sobre o domínio de Faraó, naquela terra. Continua. Parece razoável que a igreja celebre sua Páscoa na Páscoa dos judeus, mas nos primeiros séculos da igreja, como os gentios se tornaram a maioria, os líderes da igreja começaram a desprezar o povo judeu. Vou repetir. Os líderes da igreja começaram a desprezar o povo judeu. Seu desagrado acabou se tornando ódio. Então o ódio deu lugar à teologia da substituição ou supersionismo, a ideia de que a igreja substituiu ou suplantou Israel no plano de Deus. Este foi um caso em que primeiro se desenvolveu uma teologia, depois se voltou para as Escrituras para tentar justificá-la. Se voltou para as Escrituras para tentar justificá-la. Não explicar, mas justificar. Que certamente não acharam explicação, nem justificativa. Uma das consequências da teologia da substituição foi a decisão, presta atenção, foi a decisão de dissociar a Bíblia e a fé cristã de tudo que se relacionasse aos judeus. Presta atenção agora, que coisa fantástica, bárbara. Assim, a Bíblia
veio a ser considerada um livro totalmente cristão. No Sínodo de Antioquia, no ano 341 d.C., a Igreja Romana adotou o Cânon 1, que proibia qualquer cristão de observar a Páscoa cristã, quando o povo judeu observava a Páscoa judaica, sob pena de excomunhão. A Igreja Romana adotou um método de estabelecer a data da Páscoa cristã no primeiro domingo após a lua cheia pascual, que seguia o equinócio da primavera. Assim, a Igreja Romana desassociou a Páscoa cristã da Páscoa judaica. Se não tivesse sido a teologia da substituição, provavelmente hoje nós celebraríamos a Páscoa nos dias do feriado judeu. Agora, veja que coisa esdrúxula que as pessoas cometem e acham que estão fazendo o que é certo. Se fazem, por que não fazer também, se a maioria faz? Veja o que quem escreveu esse artigo conclui nesse texto. Diz assim: presta atenção, embora rejeitemos completamente a teologia da substituição, ainda seguimos o calendário da igreja tradicional. Isto é errado? Veja a resposta cínica, uma resposta que não faz o menor sentido para quem ama o Deus, quem observa a lei de Deus, que guarda os seus mandamentos, que é fiel a Ele. Veja o que o cara diz aqui. Bem, Cristo é honrado sempre que celebramos sua ressurreição, independentemente da data. Contudo, a data nos ensina que a teologia da substituição tem amplo alcance a ponto de afetar as igrejas que a rejeitam. Veja que coisa tremenda. Meu Deus, é difícil para uma pessoa que tem um mínimo de inteligência aceitar uma coisa desse porte. Como que alguém disse que ama o Deus de Israel, que é judeu messiânico, que é cristão messiânico, que crê no Messias, vai aceitar esse tipo de colocação e de obediência? Está claro, esse texto foi muito claro. Precisa mais de alguma coisa para ver o que ele fez para mudar as coisas em nome de um Deus que eles criaram? Porque isso está óbvio. Jamais o Messias, o Cristo, iria contrariar o seu Pai, o seu Criador, porque ele é criado. Ou por acaso ele criou Deus? Óbvio que não. Mas veja que coisa bárbara. Assim funcionam as coisas desse mundo. As pessoas têm comprado o que não conhecem, compram o que não conhecem, e pior, revendem, porque eu revendi, já comprei isso, eu revendi isso a muita gente. Hoje eu peço perdão ao Eterno pelo que eu fiz, mas também porque Ele me perdoou, porque sabe que eu estava na ignorância. Eu espero que você também caia na real e pense se realmente faz sentido o que eu falei aqui ou o que a igreja tem ensinado. Você é inteligente, com certeza deve pensar, entender se faz sentido ou não faz. E vimos claramente nessa Páscoa como as coisas foram direcionadas para favorecer, para trazer a baila, para fortalecer a existência desse Deus. Inclusive, pegando o gancho da Páscoa, fala do sedé de Páscoa, da ceia, onde, como, em que sentido Yeshua Ben Yosef ia criar uma santa ceia. Não existe santa ceia em Israel. Não existe santa ceia. A santa ceia do povo judeu, que é o povo de Deus, é o sedé de Páscoa. E Yeshua participou do sedé de Páscoa, não foi uma ceia. Mas a igreja trouxe isso à tona. E as igrejas evangélicas compraram, vendem, revendem toda essa história. Por que será que esse povo evangélico, do modo geral, só trabalha os seus textos, as suas pregações em cima do Brit Hadashah, o Novo Testamento? Por quê? Pense nisso. Raciocine. Faz sentido isso? Observe. Lembre-se,
Nimrod, o pai do paganismo, o primeiro homem a se rebelar contra Deus na terra, a se revoltar contra ele depois do dilúvio, no seu espírito perpetuando, que é o espírito de Caim, através do Tubal Caim, tem levado pessoas a sincretizar a Babilônia na igreja. A igreja sincretizou as deusas pagãs nas Marias do mundo. A deusa Semíramis hoje é adorada em nome de várias deusas, vários nomes de Maria, ou não? Ou será que quem está? Anat, Astarote, Aserá, Cibele, Xinguimun, não são a mesma deusa, o mesmo espírito da deusa. Afinal de contas, a história do Egito conta de Isis, Meri, que foi uma virgem e deu a luz a Osíris. E quem é Osíris? Osíris nada mais, nada menos é do que Deus, marido e filho de Isis, assim como foi Tamuz, marido e filho de Semíramis. Deixa juntar as peças do quebra-cabeça. Vai estudar, pesquise e veja se faz sentido o que eu estou aqui falando. Não fique só comendo como um dos outros. Observe essas coisas. E para encerrar o programa de hoje, eu quero falar mais uma coisa sobre esse Jesus de Nazaré, que certamente ratifica, confirma que ele, de verdade, é uma intenção da Igreja Católica, a Igreja usada pelo inimigo, de maneira sorrateira, que começou certa, foi se deteriorando e virou nesse lixo que está hoje, que é essas prostitutas que nasceram dela, as igrejas evangélicas, prostitutas da Babilônia. Infelizmente, o que é que esses cristãos evangélicos fazem? Criticam a igreja católica como sendo ela a única Babilônia, e se esquecem que a Babilônia são elas, porque são filhas da Babilônia, andam de acordo com a Babilônia, cumprindo aquilo que a Babilônia ensinou. Vamos pensar em mais um assunto sobre Jesus Cristo de Nazaré. Vamos concluir o programa de hoje, encerrando esse assunto sobre a natureza de Adonai, de Yeshua Ben Yosef e de Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos falar um tema, um assunto que de verdade também mostra que esse Jesus de Nazaré, embora a palavra diga que observa a lei, esse Jesus que a igreja defende não observa a lei. O Shabat, por exemplo. O Shabat, ou o sábado, é um mandamento perpétuo. Perpétuo. O que é perpétuo? Uma coisa que é enquanto houver vida. Tanto a vida aqui, nesse Olam Hazek, que é o mundo em que Satanás é o comandante, é o seu chefe, é o seu condutor, e o Olam Rabá, que é o paraíso, o regozijo, o repouso, a maravilha que Deus criou para o mundo perfeito, que é o Olam Rabá. Também é eterno, quando houver vida. A vida será com ele eterna. Disse e repito, a nossa vida é do eterno. Se vamos viver com ele, é uma opção nossa. Nós temos que optar. Se não, também decidimos o nosso proceder. É isso que a Bíblia está dizendo. E ele ensina que devemos obedecer os seus mandamentos, estatutos, ordenanças. Observar a Torá. A Torá é vida. A vida é a Torá. Quem deu a Torá não foi homem. Quem escreveu a Torá não foi homem, foi o Eterno. Se você disse crer na Bíblia, que a Bíblia é seu livro de regra, fé e prática, você deve pensar se o Deus que escreveu com seu próprio dedo o decálogo, os 10 mandamentos, de onde surgiu todas as 613 leis de Israel, e surgiu todo o Taná, porque a Torá é a vida, é que faz as coisas acontecer, é baseado na Torá, na lei, que existe a história dos reis, as crônicas, Salomão, Cânticos, Eclesiastes, tudo isso é nascido da Torá, vida. E o quarto mandamento é o sábado. O mandamento que Deus se deteve mais em explicar a Moisés, em detalhar
Não existe no mandamento um mandamento mais detalhado do que o sábado, ou existe. Mas por que não se guarda o sábado hoje? Olha, não sou adventista, não defino adventista, igreja evangélica nenhuma. Acho que já deu para você perceber isso. Mas, que para nós, faz sentido não guardar o sábado? Quando Yeshua não guardou o sábado? Eu já falei, já mostrei porque Yeshua falou que era sobre o sábado. Já expliquei no meu programa por que Yeshua guardava o sábado. Eu quero ler com você um texto que está aqui no livro de Ezequiel, capítulo 20, e verso 20, falando sobre o sábado. Depois vamos falar outros textos do Novo Testamento, que é o livro que a maioria das pessoas usam, a Brit Hadashah. Porque para muita gente, sábado é de judeu, sábado é para judeu e sábado é para o Velho Testamento, não é para agora. Nós temos uma nova aliança. O nosso Deus, esse Jesus Cristo que vocês adoram, que o mundo adora, veio o quê? Acabar com isso. Ele disse, não, agora vocês se escondem atrás de mim e eu respondo por vocês diante do Pai. Eu estou num santuário celestial e intercedendo por vocês. Façam o que vocês quiserem, porque vocês são fracos, a sua carne é fraca, eu reconheço isso. Então vocês se escondam atrás de mim. Eu vou defender vocês até o fim. Então, como vocês quiserem comer, veja o que quiser vestir, guarde o que vocês acharem que deve guardar. O sábado para você pode ser qualquer dia. Você escolhe um dia e guarda para você de repouso. Porque é isso que as igrejas evangélicas têm ensinado às pessoas. Agora, isso está na Bíblia? É isso que o Eterno ensinou? Dá licença, né? Dá licença. Você acha que algum apóstolo de Jesus Cristo, do Yeshua Ben Yosef, do Paulo, ou qualquer outro, ensinou algo diferente? Eu quero começar lendo Ezequiel 20, e depois vamos ler o livro de Atos, entendeu? O capítulo 15, o verso 21, e também outro texto de Atos, para que você entenda que, de verdade, os discípulos de Yeshua guardavam o sábado. Então acompanhe comigo essa leitura. Vamos ler primeiramente Ezequiel 20. Diz assim: guardem o meu santo Shabat, o meu santo sábado, pois eles serão um sinal entre mim e vocês, de maneira que vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, Adonai, seu Deus. Guardem o meu santo dia de sábado. Por quê? Porque o sábado, o Shabat, na verdade, o que é o Shabat? Eu já preguei sobre isso e vou aqui dizer para você. Talvez você nunca tenha ouvido essa conotação. O Shabat, na verdade, é o Alahapá, é o repouso do Senhor. É o mundo que Ele criou para realizar no final. Esse é o Shabat. É uma marca. É o que mostra quem é povo dele. Se você não está no Shabat, você não está no repouso. Você está ferindo o quarto mandamento da lei de Deus, que Ele mesmo escreveu com o seu próprio dedo, e que o mandamento que Ele mais se detalhou. Ou tem outro mandamento que tem mais detalhe do que o guardar o sábado? Mas, para você, isso já era, isso não tem nada a ver, não. O sábado é qualquer dia. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia disse. Agora, se você quer andar na sua fé, ela disse, ande na sua fé. Ande na sua fé. Vamos ler também o que está no livro de João, o apóstolo João. Aqui o versículo, deixa eu ver aqui. Versículo 19 e o verso 42. Vamos ver, João 19, 42. Então vamos ler também o que está escrito no livro do apóstolo João, Evangelho de João, capítulo 19, o verso 42. Diz assim essa escritura: então, por ser o dia da preparação, os moradores de Judá, e pelo fato de o sepulcro ficar por perto, foi nele que colocaram Yeshua. Foi nele que colocaram Yeshua. Por que eu li esse versículo de João 19, 42? Simples assim. Porque para muita gente diz que não, depois que Yeshua morreu na cruz e pagou com seu sangue o nosso pecado, nós estamos livres de todas as coisas. Não precisa guardar o sábado. Está mostrando aqui que os discípulos guardavam o sábado. Que o povo de Israel, os judeus que estavam lá, guardavam o sábado. O dia da preparação é a sexta-feira. Quem conhece Israel sabe que toda sexta-feira, que é Yom Shishi, em hebraico, você vai em Israel para ter 4 horas da tarde, não tem quase ninguém na rua, mas o povo está se preparando para o Shabat.
Uns começam até antes, ao meio-dia começam a preparar. E a partir das 6 horas, a partir que aparece a primeira estrela do céu de Israel, às vezes no verão demora mais um pouco, eles começam a fazer o chamado, que é a guarda do sábado. E falar nisso também, eu quero aqui lembrar você, abrindo aqui parênteses, quero dizer que faremos um programa específico mostrando como se deve guardar o sábado. Porque há muita forma de guardar o sábado. Qual é a verdadeira? Existe uma verdadeira ou não existe? Nós vamos tentar passar para vocês no programa e espero que você também possa entender de verdade se é religioso ou se é verdadeiro. Porque há muita religiosidade nas pessoas, tanto no mundo judaico como no cristão e qualquer outra religião da terra. E Deus não deixou religião. Religião é coisa de homem. A pior desgraça que o homem pode ter inventado foi a religião. Por isso que tanta confusão, tanta morte, tanta discórdia no meio das pessoas do mundo todo. Então veja, esse é um texto que diz que Yeshua e seus discípulos guardavam o sábado. Vamos mais para frente, vamos ler aqui o que diz Atos 15, 21. Atos 15, 21, vamos ver. Atos 15, 21. Vamos entender aqui também o que é isso aqui. Atos 15, 21 diz assim: porque desde os tempos antigos, Moshe, que é Moisés, é anunciado em todas as cidades e suas palavras são lidas nas sinagogas todo o sábado. Veja só. Vou ler outra vez, para você ficar bem. Eu gostei desse texto. Vamos ler outra vez. Porque, presta atenção, porque desde os tempos antigos, desde a antiguidade, Moisés, Moshe, é anunciado em todas as cidades e suas palavras são lidas nas sinagogas a cada sábado, todo sábado. O que quer dizer Moisés? Porque Moisés é anunciado. Moisés é anunciado quer dizer a lei. Quem é Moisés? Moisés é a lei, a Torá. Moisés não é outra coisa a anunciar a Torá. Ele veio mostrar a Torá. E quem veio viver a Torá e praticar a Torá? Yeshua ben Yosef, óbvio. Não esse Jesus Cristo que a igreja criou, mas Yeshua ben Yosef veio praticar, viver a palavra, viver a lei. Moisés apresentou a lei. Deus deu a lei para ele e ele apresentou. Está aqui a lei. Eu sou a lei representada. Yeshua é a lei praticada e vivida. Entenda isso. Se você consegue perceber. Então Moisés é a lei. E onde é que era a lei lida? Onde é que a lei era lida, estudada, e ainda estudada até hoje em Israel, e quem conhece a palavra de Deus? Aonde? Quando? Qual dia? No sábado. Na sinagoga do sábado. E vamos falar sobre sinagoga e igreja, para você entender por que sinagoga e igreja. Também é um programa que nós estamos preparando para você. Mas, veja só, esse texto está escrito onde? No livro de Atos, época dos discípulos de Yeshua. Yeshua já estava falecido e ressuscitado há muito tempo. Provar que nenhum deles deixou de guardar o sábado. Embora haja alguém instruído pelo inimigo das almas, para dizer que no primeiro dia foi o dia que ele ressuscitou. E dizem que no primeiro dia os discípulos se reuniam para fazer a ceia. Dá licença. Isso era o termo do Shabat, que é o chamado Havdalah, a entrega do sábado. Eles faziam essa comemoração, mas a noite do domingo. Não o domingo que o mundo conhece. O Shabat acaba às 18 horas, quando o sol se põe da sexta de noite para o sábado à noite do dia seguinte. A partir daí já é o primeiro dia da semana à noite, que estou chamando de sábado à noite, na verdade é a noite do domingo, mas para o mundo de hoje é domingo, só de manhã, 6 horas da manhã, meia-noite, até meia-noite do outro dia. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não foi isso que a criação disse. Se você olha para em Gênesis, olha o que Gênesis, vamos ler Gênesis aqui, só para entender o porquê desse dia ser contado dessa forma. O que é que diz aqui? Vamos ver aqui. No primeiro dia. Como é que houve? Vamos lá. Houve
tarde e manhã o segundo dia. Também houve tarde e manhã o segundo dia. Você vai ver do Gênesis 1 até o último dia ser construído por Deus, ser formado por Deus na terra, no universo, tarde e manhã. O dia termina, Deus, na tarde. E vai assim, para outro dia começa, e assim vai. É assim que a Bíblia diz. Ou será que não consegue perceber isso? 12 horas, mais 12, 24. É assim que funciona. Mas esse Yeshua bem o serve, obedeceu a lei. Esse Jesus Cristo de Nazaré não obedeceu a lei, porque mostra às pessoas que advogam a sua crença nele, a sua adoração, e ele não obedeceu a lei. Isso não é o que a Bíblia diz. Eu espero que você tenha entendido e compreendido que realmente só existe um Deus, e Deus é Adonai, Yahvé, o Senhor, Criador do céu e da terra, o Adonai, Elohim, Melech, Haolam. Não há outro Deus. O Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Eu quero encerrar o programa com uma frase que hoje veio à mente, estudando, meditando na palavra, me veio à mente uma frase que eu achei muito interessante. E assim que veio, eu escrevi, quero ler para você. Um homem não pode jamais ser 100% Deus, mas pode ter Deus 100% nele. Um homem, presta atenção, não pode ser jamais Deus 100%. Um homem não pode ser jamais 100% Deus, mas pode ter Deus 100% nele. O que não faz dele Deus. Ainda que Yeshua Yosef, como emissário maior, o corregador, o sumo sacerdote de Deus, do Adonai, tivesse o poder delegado a ele, porque nele está o Espírito de Deus, e está em mim, você se andando pela palavra, nós não somos deuses. Deus só existe um. Jamais um homem pode ser 100% Deus, como a igreja advoga que Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré, é 100% homem e 100% Deus. Isso, me desculpe, não faz o menor sentido. E você medita nisso, vai estudar mais, peça a Deus direção, discernimento, que Ele vai falar com você. Vamos encerrar o programa mais uma vez, agradecendo ao Eterno. Vamos orar. Terminando o programa, vamos agradecer ao Eterno, conversando com Ele. Adonai, Elohim, Melech, Haolam, Senhor nosso Deus do Universo, toda Rabá, muito obrigado, toda Rabá, Senhor Pai, obrigado pela vida, toda Rabá, Yeshua, Mashiach, toda Rabá, Israel, obrigado por Israel, obrigado por Yeshua, o Messias. Nós te amamos e te agradecemos mais uma vez por estarmos concluindo mais um programa que, como disse, estou repetindo diversas vezes, nasceu no teu coração para o povo que o Senhor escolheu antes que o mundo existisse. Tu és o Aleph e o Tav, que no grego significa o Alfa e o Ômega, primeiro e o último. Esse filme o Senhor já viu, essa história já se passou e nada vai mudar. Nada vai mudar. Estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos comissionou, nos determinou e nos preparou para isso. Por isso te agradecemos uma vez pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo privilégio de poder te servir. Esperamos continuar a tua presença, ainda que esse mundo todo se volte contra nós. Mas sabemos que se estamos com o Senhor, estamos mais do que protegidos. Tu és nosso escudo e nossa fortaleza. Nada vai nos atingir se o Senhor não permitir. E sabemos, é porque algo nos atingiu, o Senhor nos abandonou jamais. O Senhor tem propósito. O Senhor nos ensina, ainda que pareça que perdemos alguma coisa, na perda de alguma coisa, se vem sobre nós, o Senhor com certeza está nos ensinando. Nós agradecemos por isso também. Obrigado pela tua misericórdia, mais uma vez, teu amor, através de Yeshua Yosef, a quem reputamos ser a tua imagem, caráter e semelhança, para seguirmos, sermos seus imitadores, como foi
o apóstolo Paulo, Shaul Racharia, que o Senhor transformou seu coração do modo que tem transformado o nosso coração. Por isso, mais uma vez, Toda Rabá, muito obrigado, Adonai, Elohim, Melech Haolam, o Senhor nosso Deus e do universo. Baruch Atah Adonai, Baruch Hashem. Bendito seja o Senhor poderoso, bendito seja o Eterno. Encerrando o programa com Israel, eu espero que tenha nessa série, desse programa que teve 3 partes, hoje foi a última parte, você tenha aprendido alguma coisa a mais e sugiro, recomendo que você reveja esses programas e vá pesquisar, vá estudar. Caso você tenha alguma dúvida e queira esclarecer, por favor, entre em contato conosco. Você vai ver aí no vídeo como entrar em contato conosco. Tem o e-mail e tem o telefone. Nós temos prazer de poder lhe atender e, se for possível, esclarecer as suas dúvidas, porque eu sei que o Eterno vai nos usar no tempo certo para fazer aquilo que é certo. Então, me despeço de você com mais um Toda Rabá, quer dizer, muito obrigado em hebraico. Digo a você, Issa, Adonai, e Ve'asem Shalom, que o Senhor levante sobre ti e te dê a sua paz. E digo também, Levi Traote, até logo, Shalom.